Olá, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Já curte esse vídeo. Amém? E compartilhe com os seus amigos, com a sua família. Manda aí no WhatsApp, que eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar muita gente. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Depois você dá uma olhada aí no canal. Nós estamos fazendo uma série com os 35 milagres de Jesus que tem nos evangelhos. E a gente vai falar agora sobre o milagre que está lá em Mateus, capítulo 17, no versículo 24 em diante. Diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus já disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Amém? O que aconteceu aqui? Pedro, ele foi... Questionaram ele, né? Vocês não vão pagar o imposto, não? Você vê que ele não tinha dinheiro para pagar. E interessante aqui que, às vezes, a gente está com algum problema, né? Trazendo aqui para a questão financeira. Você está preocupado com algo que você precisa de dinheiro para fazer, uma compra, um pagamento. Deus, ele já sabe antes de você necessitar daquilo que você precisa. Você vê que o Pedro, quando ele chegou em casa onde Jesus estava, né, ele devia estar pensando assim: como é que eu vou falar para o mestre que eu preciso do dinheiro para pagar o imposto, porque senão eles vão cobrar a gente? Antes dele expor o problema, Jesus ele já trouxe a solução. Você vê que Deus ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Mas mesmo assim nós temos que ir até Jesus. Você vê que Pedro foi até Jesus. E nós temos que chegar até o Senhor para falar para ele o que está acontecendo. Você está com esse problema aí, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, tem que chegar até Jesus e contar para ele. E você pode ter certeza que ele vai ter a solução. Você vê que esse milagre foi um milagre financeiro, né? Jesus estava mandando Pedro ir lá pescar. Talvez na hora Pedro pensou assim: será que é para mim pescar peixe, vender e pegar o dinheiro? Mas Jesus completou: ó, pega o primeiro peixe, esse tem uma moeda. Você vê que o peixe obedeceu Jesus, né? Encontrou a moeda lá no fundo do mar. Porque às vezes a gente pensa que moeda pra gente não tem muito valor, né? Por causa a gente usa mais notas. Hoje em dia nem nota mais se usa Pix. Mas enfim, para eles a moeda tinha valor sim. E aquela moeda ali era o valor necessário para pagar o imposto dos dois. Então você vê que é como se fosse um tesouro, né? O peixe encontrou um tesouro lá no fundo do mar, do lago, e entregou para Pedro. E Pedro foi lá e obedeceu. Já pensou se Pedro ficasse questionando? Às vezes Deus te dá uma inspiração, você fica se questionando. Será que é de Deus? Será que vai dar certo? Deus deu a direção, Jesus deu a direção para Pedro e ele foi lá e obedeceu. Ele não questionou. Ele acreditou que se ele pegasse o primeiro peixe, ia ter uma moeda dentro da boca do peixe. E realmente tinha. E foi o que aconteceu. Então não questione a Deus, creia nele, creia naquilo que Deus fala ao seu coração, amém? Que você vai encontrar um milagre, igual Pedro encontrou. Tá bom? Que Deus te abençoe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva.
tá bom? Ouça aí os nossos outros vídeos, assista, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.